casos de chikungunya aqui no estado. Se a gente fizer uma comparação com o mesmo período no ano passado, os casos prováveis de chikungunya registrou um acréscimo de 436%. É muita coisa, né, gente? E quem teve a doença pode sofrer muito tempo, não é só no período da infecção, não. Entre as sequelas, dores, inchaço nas articulações podem perdurar por meses ou até mesmo anos. E aí, o que fazer? A gente foi conversar e, na verdade, vai conversar agora via chamada de vídeo com a médica reumatologista, doutora Alessandra Braz. Oi, doutora Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Está me ouvindo bem? Tudo jóia, estou lhe ouvindo perfeitamente. Doutora Alessandra, vamos começar falando sobre os sintomas da chikungunya, porque muitas vezes as pessoas confundem com a da Covid-19, né? Isso. Primeiro, lembrar que a chikungunya é uma doença causada por um vírus também, só que era transmitida através da picada do inseto, né? E esse inseto, ele vai crescer se tiver facilidade para crescimento. Então, água parada, que é a parte da prevenção que é mais importante. Então, a chikungunya dá febre, dá dores no corpo, mas não costuma dar alteração respiratória. Então, essa alteração respiratória, ela tem sido muito mais característica da Covid-19 do que da chikungunya. A chikungunya, ela tem 3 características principais, né? Dá muita febre, dá dores no corpo e o paciente pode apresentar aquelas manchinhas que podem confundir tanto com dengue quanto com a zika, que são essas 3 situações que a gente chama arboviroses, que são provocadas pelo arbovírus, que podem dar febre, manchas no corpo e dores no corpo. Doutora Alessandra, existe um exame que a gente possa fazer para detectar que é chikungunya? Tem, né? Na verdade, os primeiros 7 a 10 dias, muitas vezes, se a gente fizer o chamado exame, chama-se sorologia para chikungunya, pode dar negativo. Então, o ideal é que a pessoa procure uma urgência, se for necessário, o médico vai prescrever as medicações e solicitar o exame. Agora, a sorologia para dar positivo é a partir do 7º dia de doença. Então, Entendi. Se fizer antes do 7º dia, pode acontecer desse teste dar negativo. Dá um falso negativo, negativo, né? Mas é muito importante. Desculpa. Dá um falso negativo, né? E é muito importante lembrar que, apesar da dengue já existir há muitos anos, chikungunya, teoricamente, você só vai ter uma vez na vida. Então, se o teste para chikungunya der positivo, é porque você teve chikungunya agora, de algum tempo para cá. Que, na verdade, a chikungunya ela começou a aparecer no Brasil a partir de 2014 para 2015, né? E uma das características principais, como você já antecipou, são as dores nas articulações. Ô, doutora Alessandra, e quem já teve reclama muito que não é só ou foi só no período da virose, não. Comenta que depois, principalmente, olha, tem uma amiga que tem e diz que quando chove, dói muito as articulações, ela reclama muito das articulações, principalmente do braço, que fica inchado. Ou seja, a gente não está aqui dizendo que todo mundo que teve chikungunya vai ter esse tipo de sequela, mas é possível que tenha, é isso, doutora? Isso. Primeiro, lembrar que tem 3 locais principais, né, que a chikungunya afeta: as articulações, a parte circulatória e a parte, da parte neurológica. Pode dar dormência nas mãos, pode ficar inchado, assim, a parte das pernas como se fosse uma linfangite. Sendo que 90% dos pacientes vai ter dores articulares. Então, a gente tem 2 ciclos, aos 14 primeiros dias e a partir de 15 dias. Então, você pode ter dor nesses 14 primeiros dias e a dor desaparecer, ou pode persistir a partir de 15 dias. Então, de 15 dias em diante, até 3 meses, se a chikungunya se manifestar, ela pode cronificar, entendeu? Se ficar nas articulações a partir de 3 meses, a gente chama que ela está crônica. E aí o reumatologista precisa tratar esse paciente o quanto antes para evitar exatamente essa sequela. Ou seja, depois passar esses 15 dias, vamos colocar assim, é importante o acompanhamento para... É possível evitar essas sequelas, doutora? É muito importante a gente orientar, inclusive a população, porque existem alguns medicamentos que eles aliviam os sintomas, mas quando você suspende o medicamento, a doença começa novamente.
E aí, a partir de 15 dias, se essas dores ficarem persistindo, quanto antes a gente tratar, menor a possibilidade de sequela. Tem gente, Fernanda, que até 2, 3 anos fica doente e a gente fica acompanhando, que evolui como se fosse uma artrite reumatoide. Entendi. O tratamento no auge da doença é um. Depois pode ser outro. Essa que você está tentando me dizer. É assim, doutora? Então no começo, geralmente a gente vai fazer analgésicos. Tem que ter o cuidado com o anti-inflamatório, porque pode ter algum risco de sangramento relacionado às viroses, como dengue, zika. Aí a chikungunya também, até você descobrir que é chikungunya, tem um cuidado para não alterar as plaquetas, que alteram a coagulação. A partir desse 10º dia, 14º dia de doença, aí a gente geralmente faz anti-inflamatório, pode fazer corticoide em doses baixas a moderadas, e já tem, inclusive, orientações da Sociedade Brasileira de Reumatologia como conduzir esses casos. Então, é importante que o paciente saiba que tem que procurar um especialista, um reumatologista, o quanto antes, para que a gente siga esses caminhos, né, de medicações para evitar sequelas. Adorei. Doutora Alessandra, você é sempre muito bem-vinda aqui no Com Você. Receba o nosso abraço. Estamos com saudade da sua visita pessoalmente aqui, viu? Pois é, eu estou aqui no hospital universitário, mas estou isoladinha aqui, por isso que eu estou sem máscara. E aí eu não pude ir, mas eu não quis deixar de contribuir. Você sempre muito maravilhosa conosco. Leva um abraço para todo mundo aí do HU, viu? Um cheiro, até a próxima. Obrigada. Olha, ela tá sempre, arruma um jeito. Não consegui pessoalmente, mas consigo atender aqui na salinha pra gente ficar antenados aqui, literalmente, nos assuntos, tá? E a partir dessas informações, você consegue ajudar muita gente, transmitindo essas informações, transmitindo o que é certo, tá certo? Presta atenção direitinho naquilo que você anda... Ontem eu recebi de uma amiga um print. Aí o print dizia assim, o Papa defende o uso de outro livro que não seja a Bíblia. Eu disse, gente, isso é fake news, isso não pode ser verdade. Aí fui buscar a notícia no site, era fake news antiga, inclusive 2019. E ela passando assim, como se fosse uma verdade. Então assim, antes de você receber uma informação, principalmente um print, bote na internet, bota lá no Google para ver se é, porque se for verdade, vai estar em grandes sites, em sites nacionais. Se for um fake news, não vai estar em canto nenhum, tá? Então preste atenção, é responsabilidade sua também difundir o que é verdadeiro, tá? Hoje a gente se despede.